Alô, jovens, profa Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E vamos aí para a nossa aula de recuperação, certo? Porventura você não tenha conseguido aí atingir a nota nas provas e tudo mais no trabalho, estamos aqui para a nossa aula de revisão de recuperação para que você consiga fazer isso, tudo bem? Então vamos lá começar? Então, jovens, nossa aula aqui de recuperação, nós vamos ver o que? Física, claro, né? Então, nós vamos trabalhar aí, ó, a primeira lei de Newton, ok? Vamos também trabalhar a força de atrito e também a segunda lei de Newton, parte 2, que é a nossa revisão aí da unidade 2, tá bom? Bom, a primeira lei de Newton da nossa revisão, ela está lá na aula 1, tá certo? Ela estando lá na aula 1, a gente vai trabalhar 21.1. Nós temos o que? Princípio da inércia, conceito de força, medida de força, força e movimento segundo Aristóteles e também segundo aí Galileu, tá certo? Bom, mas aí o que a gente fez o conceito nessa aula? O que é uma força, pessoal? O que é força em física? Bom, força em física vem a ser o quê? Interação, tá? Então, quando você tem interação de campos, você tem interação de contato, a gente tem o quê? Força, tá certo? Então, a força em física ela é uma interação capaz de fazer uma modificação no movimento desse corpo, ok? O corpo ele pode estar muito bem lá em movimento uniforme, que é com velocidade constante, ou em repouso, ok? Se vier forças externas a esse movimento, ele pode fazer o quê? Mudar a sua velocidade. Logo eu vou ter uma aceleração, certo? E dessa forma a gente vai ter o quê? Um movimento retilíneo uniformemente variado, que é causado o quê? Por uma força, tá, pessoal? Então, força em física vem o seu o quê? Interação, tá bom? Então, lembrando também que a medida de força é dada em Newton, tá? Outra unidade de força que nós temos aí é o quilograma força, belezinha? Que o quilograma força, como a gente pode ver, é 9,8 newtons aí, belezinha? E aqui a gente também força e movimento segundo Aristóteles e Galileu, que eles também estudaram, tá, pessoal? Força e movimento, ok? E Newton, ele se baseou muito nos conceitos desses físicos aí, filósofos e pensadores também para reformular, tá? As leis da dinâmica, que são as leis de Newton, ok? E segundo eles, o que nós temos? Que um corpo, quando ele está em movimento retilíneo com velocidade constante ou em repouso, ele vai continuar naquele estado de inércia, ok? A não ser que uma força retire esse corpo do seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, que a gente fala que é estado de equilíbrio, tá, pessoal? Então, a primeira lei da inércia, ela vem falar sobre equilíbrio, ou seja, as forças externas que estão agindo naquele corpo não são suficientes para tirar ele do seu estado de equilíbrio. Logo, a velocidade é constante, certo? Sendo zero ou sendo um valor constante, logo a gente não tem a aceleração e a força resultante é zero, tá? Isso na nossa primeira lei de Newton. Belezinha? Bom, segundo aí conclusões de Galileu, ele veio nos falar que se um corpo estiver em repouso, é necessário, como eu falei para vocês, a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. E, uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças que atuam sobre o corpo, ele continuará a se mover indefinidamente em linha reta com velocidade o quê? Constante, tá certo? Primeira lei de Newton, ou seja, a precursor aí da primeira lei de Newton veio com os pensamentos de Galileu, tá? Bom, a gente vai fazer um exemplo, ok? Para fazer uma aplicação, tá, pessoal? Então, vamos ver aqui esse exemplo da questãozinha 1, que fala o seguinte: enuncie a lei da física a qual o herói da tirinha a seguir se refere. Então, se a gente for ler a tirinha, olha só, vamos ler no quadro para vocês verem melhor? Então, pessoal, na tirinha assim, vamos lá para o quadro, para que a gente possa ampliar, tá certo? Essa tirinha, pronto. Tá bem assim, pessoal. Odeio aprender física no ônibus. Aí vem ali os crash. Aí você vê ali, ó, principalmente inércia, pessoal. Ou seja, qual é o princípio que está trabalhando? Por que ele odeia aprender física no ônibus? Porque se ele estiver lá no ônibus, não estiver segurando em nada, ou às vezes ele pode estar até segurando em alguma coisa, não é verdade? Se o ônibus frear,
bruscamente, o que vai acontecer? Ele vai tender a permanecer em movimento, certo? Então, a gente tem aí que lei? Nós temos o princípio da inércia, a primeira lei de Newton, que fala o quê? Que todo corpo possui tendência a manter o seu estado de movimento ou repouso, tá certo? Belezinha, pessoal, fechado? Ok? Primeira lei de Newton. Bom, mas nós temos também aquelas forças que se opõem ao movimento, não é verdade? Aquelas forças que elas vão o quê? Retardar esse movimento, que são as interações que elas vão contra o sentido do movimento, que são geralmente as forças de atrito. Então, a gente vai na aula 23.1 conceituar, tá? Vem aqui comigo. A gente vai conceituar e vai entrar com conceito de atrito. A gente também vai falar de atrito estático, ok? Força de atrito estático e força de atrito estático o quê? Máximo. Então, pessoal, olha só. Opa, caiu o meu controle. Vamos lá pro quadro? Então, jovens, olha só. Pode voltar aqui comigo. A força de atrito. Que força foi essa, pessoal, que agiu aqui? Força-peso, não é verdade? Foi a força-peso. Quando o objeto cai, ele tende o quê? A ser puxado para o chão, tá certo? Então, não teve nenhuma resistência ao meu movimento, tá bom, pessoal? Então, a força de atrito, ela é o quê? É uma força que se opõe ao movimento dos corpos, tá certo? Representada assim pelo esse seguinte vetorzinho. Lembrando, pessoal, em física, toda força é o quê? Vetorial. Ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido, tá bom? Que é a mesma direção e sentido do movimento que essa força resultante é aplicada, tá? Então, nós temos aí que a força de atrito, como nós falamos, ela vai se opor ao movimento dos corpos, tá certo? A tendência do movimento do corpo sobre a superfície. Então, pessoal, olha só, não importa como esteja aí a superfície, a força de atrito, ela vai agir o quê? Em oposição à força de ação. Então, aqui nós temos alguns exemplos, olha só. Se a gente tem uma força aí de ação puxando um bloquinho para um lado, a força de atrito vai ser para onde? Para o outro lado, tá? Porque ela se opõe aí a esse movimento, tá? Se você tem um objeto que ele está escorado na superfície de uma parede, a força-peso, né? Como aconteceu com o meu pincelzinho aqui, né, gente? Puxa para o centro. A força de atrito faz o quê? Como ele está em contato com uma superfície, a gente vai ter o atrito que vai se opor ao movimento. Nesse caso, vai ser o quê? Na mesma direção, mas no sentido contrário. Fechadinho, pessoal? Então, se o corpo estiver escorado, estiver descendo, ou se ele estiver sendo puxado para cima, na superfície, a gente vai ter a força de atrito, belezinha? Lembrando, né, pessoal, que em todos esses casos aqui tem a força-peso, tá? Não esqueçam, em todos esses casos tem a força-peso. Mas aqui a gente está analisando a força de atrito para mostrar para vocês que ela vai sempre se opor ao movimento, tá? Então, você vai fazer a força para tirar um objeto do lugar ali, para colocar ele em movimento. Dependendo da inércia dele, que é o valor da massa, né, gente? O atrito oferecido pela superfície vai ficar complicado de você colocar aquele objeto ali em movimento, tá bom? E a força de atrito estático máximo? Quando a gente fala, imagine que você quer empurrar uma caixa e tu aplica uma certa quantidade de força ali com a mão, aí tu tá tentando empurrar a caixa, não tá se movendo, aí você empurra mais forte, aí você começa a perceber que ela tá começando a se movimentar, tá certo? Então, o que acontece? A gente tem o atrito estático. Estático é aquele que tá o quê, ó? Parado, não é verdade? Então, você tem o atrito estático, a caixa tá parada, ela tem um atrito ali no chão, em contato com a superfície que está se opondo ao movimento. Aí você começa a empurrar aquilo, empurrar. Tem uma hora, pessoal, dependendo, é claro, né, do objeto, que você vai conseguir colocar esse objeto em movimento. Então, quando ele está ali quase entrando no movimento, a gente tem a eminência do movimento, que é quando ele vai começar a entrar em movimento. Então, a gente fala ali que a gente tem um atrito estático máximo, que é o máximo que aquele objeto está parado, ele vai começar a fazer o quê? A entrar em movimento, certo? Então, você tem esse atrito estático máximo aí, que é a força, o atrito ele cresce conforme você quer empurrar. Esse atrito ele vai se opor, né? Ele vai crescer e vai ter um momento que ele vai atingir
um valor máximo de força que a gente chama de atrito estático máximo, tá certo? Ok? Aí você tem a eminência do movimento, que é quando vai começar a entrar em movimento. Tá bom, pessoal? Entretanto, contudo, né? Porém, a força de atrito estático cresce até um valor limite, como eu falei para vocês, além do qual ela não mais se equilibra com a força de ação. Então, toda vez que você está empurrando um objeto, uma caixa, certo? Que está ali em contato com o chão, por exemplo, e você não consegue colocar em movimento, significa que a força de ação que você está aplicando para modificar o movimento daquele corpo está se equilibrando com a força de atrito. Tá certo? Aí você não vai conseguir colocar em movimento, tá bom? Agora, a partir do momento que a sua força ela começa a superar a força de atrito, ou seja, atinge lá um coeficiente de atrito estático máximo, a gente não tem mais o equilíbrio e a caixa começa a entrar em movimento, tá bom? Então, a gente tem aí essa análise que dá para fazer, ok? E este valor limite de força de atrito estático máximo denomina ali, ó, força de atrito máxima, tá certo? E quando o valor de F ultrapassa o valor da força de atrito estática máxima, como eu estava falando para vocês, o bloco começa a se movimentar. Então, nós temos o que? O movimento. Olha ele lá, ó, foi embora, certo? Olha ali, a força de ação venceu a força de atrito e ele entrou em movimento. Belezinha, pessoal? Logo, a tua resultante de forças, ela vai ser o quê? A tua resultante da força, ela vai ser a força que tu aplicou para entrar em movimento, menos a força de atrito estático máximo, tá? E a direção dela vai ser, no caso ali, da mesma de aplicação da força, que é horizontal, e o sentido vai ser para onde? Sempre, gente, o sentido vai ser para o lado, certo? Do maior valor de força. No caso aqui, a força de ação, ela superou, tá certo? Então, ali, a gente vai ter uma força resultante na horizontal e no sentido de movimentação do bloco. Belezinha? Fechado? Bom, mas aqui a gente tem um exercício, ok? Para fazer, para poder fazer uma aplicação. Então, vamos ver aqui, olha só. Um bloco de borracha de massa de 5 kg está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. O gráfico representa como varia a força de atrito sobre o bloco quando ele começa a atuar sobre ele uma força aí, ó, de intensidade variável paralela à superfície. Então, se a superfície está assim, a força que começa a atuar é paralela, tá certo? Então, vamos dizer assim, se a superfície está na horizontal, a força aqui vai ter direção horizontal, tá certo, pessoal? Ok? Então, aqui a gente tem o gráfico e está perguntando, jovens, o seguinte: o coeficiente de atrito estático entre a borracha e a superfície vale, certo? Então, tu tem aí, ó, a superfície do teu objeto, ok? A gente tem que uma parte da superfície é borracha e a outra superfície de apoio aqui a gente tem que é do material. Então, nós temos esses valores. Se nós formos começar a ver, pessoal, ó, imagine aqui, a gente tem um objeto parado, certo? Se o objeto está parado, a força resultante é quanto? 0. Então, você pode ver aqui no gráfico que está começando do 0, tá bom? O que acontece? Tu começa a aplicar uma força, tu vai aumentando a aplicação dessa força até que tu consegue movimentar aí o objeto e você continua mantendo, como a gente pode ver, essa força bem aqui. Então, ó, tu vai aplicando, certo? Quando a força de atrito estático aqui é 15 newtons, a força máxima também é 15, a gente tem que ele começa a entrar em movimento, tá certo? Bom, o que é a força de atrito? Vamos lá para o quadro lá que a gente resolver? Pessoal, lembrando, o que é a força de atrito? A força de atrito, ela vem a ser o quê? Ó, a força de atrito estático máximo, vou colocar um Mzinho aqui, certo? Espera aí, deixa eu escrever direito. Pronto. Canetinha. Força de atrito estático máximo vai ser o quê? O coeficiente de atrito estático máximo vezes a força normal de aplicação. Como assim a força normal? Se você tem aqui, ó, uma superfície, certo? Tu tem aqui uma superfície, linda essa superfície, ó. Pronto, tá aqui a superfície. Aí você tem um objeto. Cadê o objeto? Tá aqui o objeto, a superfície, certo? Se tu empurrar esse objeto para cá,
tá aqui a força de ação, a tua força de atrito, ela vai estar para esse lado aqui, certo? Tá aqui a força de atrito, tá? Vou colocar aqui, ok? Pessoal, como esse corpício está em contato com uma superfície, o que vai acontecer? A superfície exerce sobre esse corpo uma força normal e o corpo reage também aplicando uma força, tá? Então, a força de atrito aqui, estático, é justamente o valor do coeficiente de atrito que essa superfície oferece, vezes o valor dessa força normal bem aqui, tá? Logo, o coeficiente de atrito vai ser a força de atrito dividido o quê? Pela nossa força normal, tá? Como aqui a gente está tratando em atrito aqui estático máximo, certo? Então, vamos lá calcular, ok? Bom, a gente percebe, como falei para vocês, que o máximo é quando ele chega aqui, não é? Quando a força é 15, essa aqui de atrito também é 15, a gente tem a eminência do movimento, ok? Belezinha? Bom, lembrando, pessoal, pelo desenho, deixa eu mostrar para vocês aqui, que o movimento, ele é na horizontal. Na vertical não tem movimento, tá certo? Porque ele não está se movimentando na vertical, ele está onde? Na horizontal. Isso significa que as forças que estão na vertical, elas se equilibram. Uma delas é a normal e a outra é quem? A força peso, tá certo? Então, a força peso se equilibra com a força normal. Logo, se eu quiser o valor da força normal, é só eu ter o valor da força peso. É fácil, gente, achar a força peso? É, porque eu só preciso da massa e do valor da gravidade. Achei a normal, vou fazer aqui, ó, a força de atrito que está no gráfico, pronto, eu acho o meu coeficiente. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, olha, força peso, massa vezes gravidade, pronto, 50 newtons. Lembrando ali que está equilibrando, a normal é igual a peso, logo, o meu coeficiente de atrito será... Aí, ó, como eu falei para vocês, é só substituir, então, 15 pelo 50 e vamos achar o coeficiente de atrito de 0,3, que é a letra C de certo. Belezinha? Fechado? Bom, o que nós temos também falando de Newton? Nós também temos a segunda lei de Newton, parte 2, que trabalha aqui os vetores de força e aceleração, e a expressão matemática da segunda lei. Bom, o que vem trazer a segunda lei? A segunda lei, gente, quando a gente pega aqui, por exemplo, um gráfico que foi colocado na questão anterior e não tem mais o equilíbrio, eu tenho variação de velocidade. Se eu tenho variação de velocidade, eu tenho quem? Aceleração. Então, a segunda lei, ela vem justamente relacionar o quê? A força que foi aplicada no objeto de certa massa e relacionando com a aceleração que ele adquiriu, tá certo? Então, se você empurra um corpo e tu modifica a velocidade dele, tu tem o quê? A aceleração, que é a variação de velocidade pelo tempo, certo? Quando você aplica essa força, tu aplica numa certa massa. Então, a força resultante que você aplicou é justamente igual a massa vezes a aceleração, tá certo? A aceleração também é vetorial, porque trabalha o sentido e a direção do corpo. Tá aí a nossa expressão matemática, ok? Isso me indica o quê? Que quanto mais massa tiver esse corpo, maior a força que você tem que aplicar, tá? Para tirar ele do seu estado de equilíbrio, lá na primeira lei, belezinha? Bom, vamos dar uma aplicada aqui para ver o que acontece, ó. Gente, a resultante das forças que atuam em um corpo cuja massa é 18 kg vale quanto? 72 newtons. Olha aí, qual é a aceleração que esse corpo possui? Bom, se ele está perguntando aceleração, eu só posso sair pela segunda lei, porque na primeira lei a força resultante é quanto? 0, tá? Então aqui para a aceleração é somente dividir a força resultante achada pela massa do corpo. Bom, aqui está em quilograma, tá certo? Aqui está em newton, tá certo também. Agora é só dividir 72 por 18, pronto. 4 metros por segundo ao quadrado, eu estou aí com a letra D, tá certo, pessoal? Letra D, tá bom? Ó, vamos ver outra aqui para fixar melhor. Um corpo sob a ação de uma força de 10 newton adquire uma aceleração de quanto? 0,5.
Qual é o valor da massa desse corpo? Aqui, pessoal, a mesma coisa, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Olha só, a massa está aqui, a aceleração está multiplicando, passa dividindo. Logo, para você encontrar a massa, você apenas vai precisar dividir a força por quem? Pela aceleração, ok? Está em Newton aqui, metros por segundo ao quadrado aqui. É só dividir. Então vai ter quanto? Letra B, 20 quilogramas. Fechadinho, pessoal? Belezinha? Essa foi a nossa revisão aí geral, tá? Para recuperação, tá bom? E boa avaliação para vocês, tá? Até mais.